Leitura do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder. O papel vital da oração em língua, de David Robertson. No início de cada capítulo há uma profecia vinda do Espírito Santo. Escutemos. Quando eu chamo e separo você através da ordenação para uma operação na qual eu pus você, meu poder qualifica você no íntimo para cumprir aquela função, porque eu tornarei todas as coisas possíveis para aquele que crê. Portanto, se aproxime da minha presença, não com o entendimento ou com ideias e crenças e doutrinas, com qual os homens faria. Porque eu ponho no seu interior uma unção que não pode mentir. Esta unção é verdade e o ensinará todas as coisas. Entregue-se ao meu espírito para os propósitos da edificação, e eu o exaltarei. Eu o edificarei em toda operação pela qual eu separei você. Eu o qualificarei para o meu poder. Capítulo 4. As variedades de línguas no governo de Deus. Vimos que na variedade de língua é uma operação divina, completa, colocada no governo de Deus para servir a um propósito crucial. Negar isto é negar o perfeito corpo de Cristo. Por isso, vamos descobrir mais sobre o papel da variedade de língua no governo de Deus e a razão pela qual ele designaria uma operação inteira para isso. Eu quero que você entenda o que ele tornou disponível para nós através do dom maravilhoso de falar em línguas. E Satanás engana a muitos fazendo acreditar que é um dom obsoleto ou insignificante. A natureza única da variedade de línguas. Subtítulo. Existe somente uma operação que nós podemos cumprir imediatamente a partir do momento que nascemos de novo, a oitava operação. Variedade de línguas. No momento em que nós recebemos a Jesus como Salvador, podemos também receber o batismo com o Espírito Santo e começar a falar em outras línguas, as quais começam a nos qualificar espiritualmente para toda e qualquer outra operação ao qual venhamos a ser chamado. Uma pessoa não pode se tornar um apóstolo ou um profeta 5 minutos após ter nascido de novo, mesmo se aquela for seu chamado. Ela, primeiro, deve se tornar qualificada, treinada, preparada e amadurecida pelo Espírito Santo antes de Deus separar para a função a que ela é chamada. Isto é verdade com qualquer outras 7 operações listadas em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Nem todos são qualificados para ensinar a palavra de Deus. Você pode distinguir pelas pessoas que cochilam sem intenção enquanto alguns ministros ensinam. Uma pessoa não pode entrar imediatamente na totalidade do ministério, exercendo operações de milagres, os dons de curar. Em cada uma das outras 7 operações, incluindo socorros e governos, uma pessoa deve primeiro ser fiel e ser equipada pelo Espírito Santo antes que possa cumprir a operação para a qual é chamada. Por outro lado, uma pessoa pode mover-se na oitava operação instantaneamente ao seu renascer. Suponham que uma pessoa responda a um chamado no altar e diga: eu recebi Jesus como Salvador. Então alguém se levanta e diz: você simplesmente recebeu a natureza de Deus. Agora você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ela pergunta: o que você está falando? Ela entende que, porque seu espírito acabou de se tornar o receptor de uma nova natureza, ela agora é capaz de receber o batismo do Espírito Santo. Então diz: sim, eu gostaria de ser cheio com o Espírito Santo. Então receba o Espírito Santo e a promessa do Pai. De repente, o queixo da pessoa começa a tremer. Fale, ela é instruída. Sua boca começa a formular palavras e logo ela está falando em línguas. Ela fica por dias adiante falando sua nova linguagem com grande felicidade. Por que Deus fez assim? Porque as línguas estão disponíveis para nós instantaneamente após o nosso nascimento. Porque orar em línguas tem tudo a ver com sermos preparados e qualificados para o nosso chamado específico. E à medida que oramos em língua, o Espírito Santo é capaz de edificar em nós, nosso coração, o entendimento da vontade de Deus em nossas vidas. Algumas vezes as pessoas confundem o batismo do Espírito Santo com um novo nascimento. Entretanto, existe uma grande diferença entre nascer de novo e receber o domínio total da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa exatamente como cada um de nós e, quando nós nascemos de novo, o recebemos pelo processo criativo através da nova criação, mas não o recebemos em sua totalidade até sermos batizados no Espírito Santo. Agora, ele vive em nós, auxiliando-nos na oração, capacitando nossas vidas e trazendo a revelação da palavra à medida que andamos em obediência a Deus.
e da verdade, a vontade de Deus que, a partir do momento em que nascemos de novo, nós levantemos as nossas mãos em submissão e louvor para receber o batismo do Espírito Santo. Esta é exatamente a melhor maneira de ser cheio com o Espírito Santo. Mas o diabo vem tentando separar o novo nascimento do batismo no Espírito Santo através de divisões e doutrinas, para que agora, com regras, as duas experiências não aconteçam juntas. O milagre das línguas no batismo do Espírito Santo. Subtítulo: na realidade, o diabo fez tudo o que pôde para impedir que as pessoas recebam o batismo do Espírito Santo, com a prova de falar em línguas. Por exemplo, muitas vezes eu ministro às pessoas que já foram em outras centenas de linhas de oração, procurando ser cheia com o Espírito Santo, mas que sempre foram decepcionadas. Elas respondem, quando eu as chamo no altar e com muitos outros ministros antes de mim, eu oro por elas, suas bocas se movem, mas elas não fazem nenhum som. Eu as encorajo dizendo, por que vocês simplesmente não falam o que os seus lábios já estão balbuciando? A maioria dos que seguem a minha sugestão imediatamente começam a falar em língua. Por que é assim? Porque no momento em que a pessoa do Espírito Santo enche um crente, a primeira coisa que ele faz é começar a criar a linguagem sobrenatural das línguas no interior do seu espírito, para sua edificação pessoal. Na minha própria experiência, a primeira prova de que eu havia sido batizado no Espírito Santo foi o que Isaías 28, versículo 11, chamou de lábios gaguejantes. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Uma noite, quando eu fui para o altar para ser cheio com o Espírito Santo, algo veio sobre mim. De repente, meu queixo, boca e língua começaram a se mover. Minha boca parecia estar fora de controle. Eu pensei, o que há com a minha boca? Eu não sabia que no momento em que eu disse enche-me com o Espírito Santo havia começado a criar suas palavras sobrenaturais no meu espírito. Então as palavras saíram dos meus lábios gaguejante porque eu estava com medo. Eu pensei, o que há com a minha boca? Eu não sabia que no momento em que eu disse enche-me com o Espírito Santo havia começado a criar suas palavras sobrenaturais no meu espírito. Então, as palavras saíram dos meus lábios gaguejante, porque eu estava com medo de dizê-las em voz alta. Eu tinha certeza que seria só eu falando. Eu não percebi que a minha boca estava, na verdade, formulando uma linguagem sobrenatural do Espírito Santo. Mais tarde, quando eu estava adorando a Deus em minha casa, o Espírito Santo veio sobre mim de novo. Minha boca começou a se mover da mesma maneira que havia se movido naquela noite na igreja. No entanto, eu já havia aprendido sobre Atos capítulo 2, versículo 4, que diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, desta vez, ao invés de lutar contra a necessidade de falar em voz alta aquelas palavras, eu me entreguei ao Espírito Santo e comecei a falar em línguas. E quanto mais eu me entregava, mais os rios de águas vivas do Espírito Santo jorrava em mim. João capítulo 7, verso 38 e 39 diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, em seu interior fluirá um rio de águas vivas. Isto ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Não demorou muito para eu começar a falar uma linguagem de oração inteira através do poder do Espírito Santo. Subtítulo: os benefícios de orar em línguas. Se Deus, o Espírito Santo, literalmente cria esta linguagem no nosso espírito, que tipo de oração seria? Quais os benefícios que traz para nós? Nós já vimos alguns dos benefícios de orar em outras línguas e iremos abordar vários deles com mais profundidade agora em diante. Contudo, eu quero apenas mencionar alguns desses benefícios. O Espírito Santo veio para dentro de nosso espírito, para nos trazer revelação da cruz e tudo o que Jesus tem se tornado em nós. Também, no dia em que eu e você falarmos em língua, uma operação viável e poderosa do governo de Deus passou a funcionar dentro do nosso espírito, criada para nos dar e nos fazer entender o que nenhum homem pode nos dar através dos meios naturais, a autoridade espiritual. Este poder espiritual e autoridade são os meios que Deus nos dá para superar tormentos, preocupações, medos e falta de esperança
que podem dominar nossas vidas quando passamos de uma situação angustiante para outra, perdendo a direção constantemente. Orar em outras línguas também supre o poder para superar falhas de caráter, aquelas traços de caráter que estão enraizadas e continuamente aparecendo e roubando todo o nosso vigor e iniciativa de superar os testes e as tribulações que precedem quase todas as grandes vitórias e promoções de Deus. Orar em línguas sempre nos afeta de uma maneira positiva. Deus diz que nos edifica. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Em Judas 20, ele diz que nos edifica em nossa santíssima fé, na medida em que passamos tempos orando em línguas. Fielmente, nossas vidas começam a ser transformadas, a palavra de Deus começa a se tornar viva quando colocamos o nosso espírito, a lâmpada do Senhor, Provérbios capítulo 20, verso 24, nas mãos do habilidoso iluminador. Nós precisamos entender aquele que o Pai nos direcionou para a nossa instrução, aquele a quem podemos ceder nosso espírito em oração. Lembre-se, é a própria terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo da promessa, que nos tem preenchido. Devemos considerar como privilégio o desejo de nosso coração, nos colocar em oração com o Espírito Santo. Ele não tem nenhum problema ou preocupação própria para orar. Ele não é aquele que precisa de iluminação. No entanto, ele está mais do que disposto a orar através de nós por tudo o que nos diz respeito. Ele está ansioso para nos ensinar a guiar em toda a verdade. João capítulo 16, no verso 13. Não importa em que tipo de estado carnal nós estejamos quando nascemos de novo. Não importa se estávamos roubando dinheiro, mentindo, bebendo uísque ou espreitando mulheres em becos escuros. Quando somos batizados no Espírito Santo, aqueles primeiros simples e pequeno dom de orar em línguas passa a funcionar por uma razão, nos edificar. E por isso que nós não devemos esperar para orar em línguas até que nos sintamos suficientes espirituais. Mas, irmãos, Robson, eu tenho um estilo de vida carnal. Isso pode mudar. Deus quer lhe trazer de lá para cá, de uma vida de carnalidade para uma vida de liberdade e vitória. É para isso que o Espírito Santo veio, trazendo sua linguagem espiritual com ele. Não importa quão espiritual ou quão você se sinta, ou não você se sinta. Quando você começa a orar no Espírito Santo, você começa o processo de edificação. Ele deu dons a todos os homens, subtítulo. Então, voltemos para Efésios capítulo 4, para darmos uma olhadinha mais de perto aos desígnios de Deus para o funcionamento do corpo de Cristo. Isso nos ajudará a entender o papel da variedade de língua no governo de Deus. Aquele, Jesus, que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura perfeita, varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 13. Na década de 80, eu recebi muitos ensinamentos a respeito destas passagens bíblicas. Foi assim que fui ensinado. Jesus subiu às alturas e deu 5 funções de ministério com um dom para a igreja. Para que propósito? Para o aperfeiçoamento dos santos, para que todo e qualquer crente possa fazer o trabalho do ministério, que então traz a edificação para o corpo de Cristo. Esta interpretação soa familiar? Bem, vou lhe dizer o que este ensinamento fez para nós, ministro. Em quase todos os lugares onde fomos ministrar, as congregações nos tratavam como se fôssemos o presidente dos Estados Unidos. Eu tenho que admitir que eu não me importava em ser tratado com tanta glória, principalmente nos meus primeiros anos mais carnais. Eu gostava daquela empolgação toda. Nas conferências, nós ministros éramos
apresentados mais ou menos assim. Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E agora vamos receber um destes dons para o corpo de Cristo, o evangelista e mestre Dave Robertson. Em algum lugar, bem dentro de mim, um pensamento se escondia que eu nem sequer ousava mencionar para mim mesmo. Oh, seus pobres tolos, eu fui escolhido como um dom especial para vocês, para o seu amadurecimento e para que vocês possam fazer o trabalho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Mas a única razão pela qual vocês estão sendo edificados e amadurecidos é pelo grande dom que reside em meu interior. Comecei a pensar que eu era algo especial. Graças sejam dadas a Deus por Ele ter me curado deste comportamento nocivo. Eu sempre conseguia perceber quais igrejas haviam recebido o ensinamento governamental sobre os dons do corpo de Cristo, porque eu sempre era tratado com muito respeito nessas igrejas. Por exemplo, eu tinha uma Mercedes pronta para me transportar e um homem no quarto ao lado, sempre à minha disposição, caso eu tivesse algum desejo às 2 da manhã por um sorvete. Eu estaria mentindo para você se dissesse que não gostava daquele tipo de tratamento. Mas alguns de nós, ministros, começamos a esperar aquele tipo de tratamento especial como um direito dado por Deus. Se tudo no quarto de hotel não estivesse perfeito, era motivo de reclamação. Onde está minha super cesta de fruta? Onde está o homem que deve ficar no quarto ao lado, esperando para me levar ao culto? Eu me recordo de me sentir insultado se o anfitrião da igreja não tivesse um carro estacionado na frente me esperando depois que o culto acabasse, para que eu pudesse imediatamente entrar nele. Minha mulher foi a primeira que realmente reconheceu o meu comportamento errado. Estávamos ministrando em uma grande conferência em Omaha, Nebraska, com vários ministros de grandes nomes. Eu era o menor de todos. Então, me deram os cultos da tarde, quando a maioria das pessoas quer comer e tirar uma soneca entre os cultos. Mas eu não me importava, embora a maioria dos ministros convidados nunca participasse dos meus cultos. Então, Deus começou a se mover poderosamente naqueles cultos da tarde. O homem encarregado veio até mim e disse: "Nós gostaríamos que você recebesse as ofertas de cada culto." Aquele momento em diante, em todos os cultos, eu ensinava um pouco sobre a palavra e recebia a oferta, mas o ministro, escalado para pregar, nunca vinha ao culto até que a oferta fosse feita. Isso começou a me incomodar. Uma noite, Rosalie e eu estávamos num elevador e alguém que estava participando da conferência me disse, em meio às outras pessoas: "Puxa, os outros ministros deveriam ouvir você ensinar." Eu respondi amargamente: se eles ficassem lá por mais tempo, ouviriam." Minha mulher percebeu meu orgulho por trás daquela resposta e me respondeu mais tarde: "Mas veja, o ensinamento que eu estava recebendo sobre o governo de Deus não estava contribuindo com o meu comportamento. Todas as vezes que eu ouvia Efésios capítulo 4 ensinado daquela maneira, eu ficava cheio de mim mesmo, tornando-me mais convencido por ser um dom especial para o corpo de Cristo. Graças a Deus, se continuarmos a orar no Espírito Santo e falar os mistérios para o Pai, Ele nos corrigirá." Demorou para que Deus tornasse as rédeas por causa do meu comportamento orgulhoso, errado. Ele revelou ao meu espírito o papel que as outras operações, inclusive as variedades de língua, desempenham em seu governo. Eu fiquei muito chocado quando entendi o que ele estava dizendo. Eu disse: "Ó Senhor, você não estava exaltando nem um pouco a nós, ministro. Veja, é bom dar honra onde a honra é devida e mostrar respeito a um ministro do Evangelho. Mas se você pensa que o chamado dele é mais honroso do que o seu, pense novamente. Deus não faz acepção de pessoas. Você também é um dom precioso para o corpo de Cristo. Qualquer que seja o seu chamado ou função, ele é tão importante quanto o chamado de um ministro aos olhos de Deus. Você deve ser tratado com o mesmo respeito que qualquer outro ministro." Então,
O que Paulo estava dizendo em Efésios capítulo 4, verso 10 e 12? Bem, para entender, você precisa olhar em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 e 28, onde Paulo diz algo muito parecido. Primeiro, ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Compare isso com Efésios capítulo 4, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. No contexto, Paulo estava em 1 Coríntios 12, 27, referindo-se ao corpo todo de Cristo. No versículo 28, Paulo diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, e lista todas as outras operações de Deus. Assim como em Efésios capítulo 4, verso 11, ele começa com os 5 ministérios. Então, ele lista socorros, governos e variedade de línguas. Veja, quando Jesus subiu às alturas, ele apresentou seu sangue derramado ao Pai para a redenção da humanidade. Assentou-se à direita do Pai e disse: está consumado. Então ele começou a encher tudo o corpo de Cristo com os seus dons. 3 categorias de dons para os 3 propósitos. Subtítulo: agora, vamos dar uma olhada na divina sequência encontrada em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Nós sabemos que Jesus subiu às alturas apenas uma vez e concedeu dons aos homens, mas para poder ensiná-lo como 1 Coríntios 12, 28, se encaixa em Efésios 4, 11, vamos dizer que, hipoteticamente, Jesus subiu às alturas em 3 fases diferentes, uma vez para cada uma das 3 categorias e dons. Na primeira vez, Jesus pegou um punhado de 5 dons de ministérios e o derramou sobre o corpo de Cristo. Então, um grupo de pessoas se levantou para receber esses dons. Um desses: meu Deus, sou um apóstolo do corpo. E outro disse: fui separado para a função de profeta. Algum outro disse: fui chamado para ser um evangelista. Outro exclama: o dom de ensino veio sobre mim. Eu fui chamado para ser pastor. Aqueles que foram chamados para essas funções no ministério se levantaram, reconheceram seus chamados e disseram: recebemos graças para isso. Para que propósito ele concedeu funções para o ministério? Ele nos concedeu para o aperfeiçoamento ou amadurecimento dos santos. Efésios capítulo 4, no verso 12. Aqueles que estão nos 5 ministérios devem suprir o corpo de Cristo com a revelação recebida do Senhor. Eles devem ministrar a palavra de Deus para levar aos santos do leite espiritual para o alimento sólido. Desta maneira, os santos podem amadurecer até que sua transformação seja completa. Digamos que Jesus, examinando o corpo, dissesse: as 5 funções do ministério não são suficientes para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Eu preciso subir às alturas e pegar outro punhado. Então, nessa hipotética ilustração, ele subiu às alturas pela segunda vez, pegou outro punhado de dons e derramou sobre o corpo. Dessa vez, milhares e milhares de pessoas se levantam e disseram: oba, fui chamado para socorro, ou recebi o dom de governos. E a esses, Jesus disse: que maravilha, eu lhe dei graças, e simplesmente isso é um dom tão bom para a minha igreja quanto o do apóstolo ou profeta. O que fazem socorros e governo no corpo de Cristo? Eles preenchem o segundo propósito listado em Efésios capítulo 4, verso 12. Eles fazem a operação do serviço. Mas quando Jesus examina o corpo, mais uma vez, ele disse: não é o suficiente. Meu povo ainda precisa aprender a operar pelo meu espírito. Então, ele subiu às alturas, mais uma vez, para terminar e equipar o corpo de Cristo. Dessa vez, ele pegou a 8ª operação de Deus, variedade de línguas, e derramou sobre todo o corpo de Cristo. Toda pessoa no corpo deveria ter se levantado e recebido esse dom. Por quê? Porque a mais importante manifestação da variedade de línguas é a direita operação do Espírito Santo dentro do espírito do crente para edificação. Esse é o propósito que essa operação preenche.
é dada para a edificação dos santos. Até quantos? Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, até que deixemos de ser enganados pelas astúcias fraudulentas dos homens, até que preenchemos os nossos chamados, falando a verdade em amor. Cada um de nós deve receber essa operação, porque se vamos nos tornar uma unidade na fé, devemos aprender como liberar o poder do Espírito Santo, nosso Mestre, que habita dentro de nós. Ele está mais do que disposto a orar por nós, hora após hora, em segredo divino e mistério perante o Pai, para ajudar-nos a ser espiritualmente preparado para a operação a que Deus nos separou no nosso novo nascimento. Então, quando Jesus subiu às alturas, ele concedeu 3 categorias de dons para 3 propósitos separados. Os 5 ministérios para o amadurecimento dos santos, socorros e governos, para a operação dos serviços e variedade de línguas, para a edificação do corpo de Cristo. Veja o esquema na página 90. Essas 3 categorias foram dadas para que todos pudessem chegar à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios capítulo 4, verso 3. Atingindo a unidade da fé. Subtítulo: o diabo tem tentado confundir extremamente a igreja a respeito do assunto das línguas. Ele quer que fiquemos tão desanimados que simplesmente desistamos de usar esse dom divino. No entanto, das 3 categorias de dons concedidos aos homens, Deus designou toda uma categoria para uma única operação: as variedades de línguas. Essa operação possui a terceira categoria necessária para levar o corpo de Cristo à unidade da fé. Pense nisso na próxima vez que alguém lhe disser que não é bom orar em língua ou que você não pode orar muito em línguas. Portanto, cabe a nós encontrar em sua palavra qual o papel importante que esta operação desempenha em nossas vidas. A verdade é que se tudo o que preenchêssemos no corpo de Cristo fosse a 8ª operação das variedades de língua, ainda assim seria um dom para o corpo de Cristo, para a edificação dos santos. Mas qualquer que seja a outra operação a que somos chamados por Deus para preencher, temos acesso a esta terceira categoria e a edificação que ela provê quando oramos no Espírito Santo. Entretanto, apesar da importância que Deus dá à variedade de língua, muitos no corpo de Cristo querem desvalorizá-la e até mesmo excluí-la. Mas se a categoria que Jesus deu para a edificação dos santos for excluída, então, como vamos chegar à unidade da fé? É necessário que todas as 3 categorias dos dons preencham todos os 3 propósitos listados em Éfeso, capítulo 4, versículo 12, para que o corpo de Cristo chegue no lugar da unidade que Deus planejou. A partir do momento em que cada medida de dom de Cristo preencher seu chamado, o corpo de Cristo começará a se levantar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, no verso 13. Por que tudo isso é necessário? Efésios capítulo 4, verso 14 e 15 nos diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Não é interessante que precisamos destes dons que Jesus concedeu aos homens? Nós precisamos dele para que para que não sejamos enganados pelas astúcias fraudulentas dos homens. Nós também precisamos dele para que possamos ser purificados de toda a mentira e para que comecemos a falar a verdade. Quando falamos a verdade em pureza de espírito e não estamos sendo mais enganados, podemos então começar o processo de qualificação para o nosso chamado, a capacitação dos dons espirituais. Final do capítulo 4 do livro.